Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a esse curso que a gente vai falar sobre produtividade e gestão de custo. Muitos empresários que eu conheço, muitas pessoas, muitos alunos para quem eu dou aula, eles sempre me perguntam, eles sempre se questionam o que fazer para que ele, quando eu olhar para uma empresa que eu vejo, poxa, ele tem uma ótima produtividade, ela tem um ótimo desempenho financeiro, um ótimo desempenho empresarial, e às vezes eu não consigo, comparo com a minha empresa, comparo com o meu negócio, eu vejo que eu estou distante do que aquela empresa está fazendo, distante de fato do que umas outras organizações conseguem realizar. E aí, então eu pensando nisso para atender não somente essas pessoas que me perguntam, mas você que pode ser um empresário, que pode ser uma empresária, um profissional que está numa carreira, ou até você que está iniciando, quer colocar cursos no currículo, quer de fato se destacar no mercado de trabalho perante outros profissionais. Eu montei esse curso aqui para que você entenda o que é essa produtividade, o que é essa gestão de custos e como realizar essas duas tarefas dentro de uma empresa. Sempre analisando que uma empresa, quanto mais produtiva ela for, melhores são os resultados. E às vezes eu preciso, para ela ser produtiva, olhar para os custos, tá? Quando eu falo de produtividade, não é somente eu ir lá e ficar produzindo quantidades de produtos ou fazendo vários serviços. Se eu não estiver olhando para os custos, muitas das vezes, eu vou estar perdendo dinheiro da mesma forma, tá? Então a ideia aqui é a gente ter essa visão, produtividade, essa visão da gestão de custos, combinado? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa entender aqui é o conceito de produtividade. O que é produtividade quando a gente para pensar, tá? Produtividade é a relação entre a quantidade de bens ou serviços produzidos e a quantidade de recursos utilizados para produzi-los, tá? Produzi-los. Ponto. Beleza. Em outras palavras, se a gente for parar para pensar, em outras palavras, a produtividade mede a eficiência na utilização dos recursos para gerar resultados. É bem simples, tá? Olha, vou pegar um exemplo bem simples de falar de produtividade aqui. Imagina só que você compra uma polpa de fruta, tá? Você compra uma polpa de fruta e aí você decide que você vai fazer com essa polpa de fruta um litro de suco. E aí, 1 litro de suco com uma polpa de fruta de R$5, por exemplo. Então, R$5 você conseguiu produzir 1 litro de suco gostoso e tudo mais. Aí chega, por exemplo, uma outra pessoa, pega esse mesmo polpa de suco e ela faz com o mesmo sabor, com o mesmo gosto saboroso, 1,5 litro de suco. Tá? Ela pega uma polpa de fruta e faz 1,5 litro. Ou seja, o valor do litro ele já caiu, né? Por quê? Porque eu consegui fazer 500 ml a mais de suco, consegui fazer meio litro de suco a mais com a mesma polpa, com o mesmo custo. Então, quando eu falo de produtividade, eu estou falando isso, a quantidade de coisas que eu produzo com os recursos utilizados. Quer um exemplo mais legal e divertido? Se você já lavou louça com a sua mãe, você sabe, as mães elas têm o poder mágico de usar poucos detergentes. Então, se você olha o detergente, ela usou tão pouco detergente e lavou um monte de prato, um monte de louça. E aí, se você vai lavar, você usa metade do vidro de detergente e você lava ali 5 pratos, né? Aquela brincadeira. Por quê? Porque a mãe, ela sabe o quanto custa o detergente. O filho, a filha, pequeno, ela não sabe. Então ela vai utilizar tudo que precisa para fazer bastante espuma, tudo mais para não economizar. Então perceba que a produtividade está muito atrelada, muito ligada a essa gestão de custos, tá? Que eu estou falando. Então, entendemos o que é produtividade, agora vamos entender também o conceito de gestão de custos, tá? Porque é interessante a gente entender esse paralelo entre os dois, tá? Então, a gestão de custos é o processo de planejamento, olha só que interessante, planejamento, controle e redução de custos envolvidos na produção de bens ou de serviços. Ponto. A gestão de custos, ela envolve, tá? Aqui eu vou colocar, ela envolve a identificação e alocação dos custos em cada atividade da empresa, bem como a análise da eficiência
eficiência na utilização desses recursos, tá? Então, a gestão de custos, ela não é só eu ir lá e cortar custo, eu preciso planejar, controlar e possivelmente reduzir. Mas desde que eu analise a eficiência, eu preciso sempre que eu estou alocando recursos, eu preciso estar entendendo a eficiência desses recursos alocados. Para quê? Para verificar se faz sentido ele estar ali ou faz sentido eu cortar e colocar ele em outro lugar. Em muitos casos, às vezes, as empresas elas simplesmente, vamos cortar custos, eu vou chegar e vou cortar. Não é assim. Nem sempre só cortar custos é a visão de ter uma boa gestão. Porque às vezes esses custos eles podem ser importantes. Então, novamente, o que eu preciso fazer dentro de uma gestão? Eu preciso gerir, analisar, eu preciso identificar primeiro para eu alocar, para eu analisar essa alocação, essa utilização, e aí sim, se eu ver que esses custos eles não estão sendo utilizados da maneira correta, eu corto. Aí sim eu consigo reduzir e cortar, porque eu vou ter bons resultados financeiros dentro disso, combinado? Maravilha, então. Então, entendendo o conceito de produtividade, entendendo a gestão de custos, é hora da gente entender a importância disso. Porque eu tô falando, pô, legal, bacana, mas por que eu vou usar isso? O que isso gera dentro da empresa? Qual que é o output dessa utilização? Qual que é o output de eu entender de produtividade e de gestão de custos? Vamos pensar aqui que na importância. Por que é importante? Por que é importante e por que é importante a bagaça, né? Porque a bagaça é importante e porque é importante a bagaça. Primeiro de tudo, eu tenho aqui para você 4 importâncias. Eu vou listar 4 importâncias da produtividade e da gestão de custos para que você possa entender o quanto que isso afeta uma organização e pode estar afetando a tua empresa, tá? Aqui eu tô falando, não é que pode estar afetando a tua empresa, pode afetar as empresas que tu pode ter na tua vida, tá? Então, primeiro de tudo, aqui a gente vai ter, primeiro ponto, competitividade. Competitividade. Olha a importância. Então, empresas que são produtivas, tá? E conseguem gerir seus custos de forma eficiente, têm uma vantagem competitiva em relação aos seus concorrentes. Ponto. Isso porque, tá? Quando a gente olha, por que a gente tem isso? Porque conseguem oferecer produtos e serviços de qualidade com preços mais atrativos. Olha que interessante. Vou pegar aqui o exemplo do suco que eu falei, né? Pensa só, então, quando você vai lá fazer o suco, né? Você pega, por exemplo, o suco de... Vou fazer um suco de uva. Vamos pegar o suco de uva como exemplo. Aí você gastou R$5 na polpa da uva, né? Então, para você gastou R$5. Aí vamos colocar que você gastou mais R$1 de açúcar e 50 centavos de água. Tá? Vou pegar um exemplo aqui bem interessante. Ó, exemplo matemático para você entender. Então, vamos lá. Polpa, tá? Polpa é igual R$5. Beleza? Aí eu tenho aqui açúcar. Aí eu coloquei açúcar, foi R$1. Beleza? Aí eu tenho água. Aí eu vou colocar 50 centavos de água. Aí eu vou colocar energia, porque eu preciso, né, usar o liquidificador. Aí eu vou colocar que esse liquidificador, ele saiu, né, gastei R$1. E aí eu tenho o meu tempo. Vamos colocar que o meu tempo aqui investindo em fazer o suco, mais R$1. Custo total, eu tenho 2, 3, 8,50. Então, cada litro de suco sai a R$8,50. Beleza? Cada litro. Aí vamos colocar que eu vou vender copos de 250 ml. Eu vou vender assim, ó, venda. Tá? Venda. Então tem assim, copos de 250 ml. Então vai dar 4 copos de suco. Tá? 4 copos de suco. Presta atenção. Aí, então, se eu for dividir, né? Eu vou pegar a calculadora aqui. 8,50, que é o litro, e eu dividir por 4, eu tenho custo por copo. Ó, que interessante. Custo por copo de R$2,12, tá? Aí eu posso colocar preço de venda, vou colocar um preço de venda aqui, preço de venda, vamos colocar que eu vou vender esse copo de suco a R$5. R$5. Aí eu vou colocar assim, ó, lucro, possível lucro, eu tenho
R$ 5 menos 2,12. 2,88. Ok? 2,88. Interessante. Aí o que acontece? Pega lá o exemplo da sua amiga. Outra pessoa foi lá, fez o suco da mesma forma, teve os mesmos gastos, mas ela fez 1,5 litro, 1,5 litros. Com o mesmo sabor, mesmo gosto, mesma qualidade. Ela foi mais produtiva. Ah, mas como? A gente não vai entrar no detalhe aqui, porque é um exemplo, né, que a gente está construindo. Aí ela conseguiu. Então, se eu pegar aqui, ó, 8,50, e aí eu vou pegar aqui, ó, vou pegar 8,50 dividido por 1.500, tá? E aí eu faço vezes 1.000. Então, o meu litro, né, porque eu fiz ml, eu fiz por ml, então eu vou ter aqui, ó, cada litro de suco saiu, só para você entender como já baixou o custo, a 5,67, né? Vamos fazer a arredondada de dízima periódica. E aí, se eu for fazer copos de 250 ml, eu já consigo fazer o quê? 6 copos de suco, porque eu tenho 500 ml a mais. Então, se eu pego aqui 8,50 e divido por 6, o meu custo por copo ele já caiu para 1,41. Olha só que interessante, ele já caiu 1,41. Vamos arredondar aqui para 1,42, né? Dízima periódica, 1,42. Se eu vendo pelos mesmos R$5, eu vou ter R$5 menos 1,42. Então eu tenho 3,58 aqui. Ou seja, olha, eu aumento quase R$1 de lucro. Mas é claro, qual que é a competitividade disso? Imagina, só imagina, que vocês dois são concorrentes, tá? Tem dois exemplos aqui, são concorrentes. Aí esse cara fala assim, cara, eu vou baixar meu preço para R$4. E beleza, ele vai perder R$1 aqui, ok? E eu posso falar assim, cara, beleza, tu tá querendo brigar, então eu vou baixar para 4 também. Baixei para 4, tá? Né? Eu vou pegar aqui, ó, 4 menos 1,42, 2,58. Eu vou perder R$1, mas pensa que eu tô ainda ganhando, eu tô com mais lucro que ele. Ele vai chegar a um ponto que ele não consegue baixar, dos 2,12. Ó, ele não consegue baixar dos 2,12. Por quê? Porque se ele baixar dos 2,12, ele toma prejuízo, né? Por quê? Porque o custo está em 2,12. Já eu consigo baixar e chegar a menos de 2,12. Então eu consigo ter preços melhores. Então a competitividade ela vai trazer essa percepção. Por isso que é importante a gente ter essa visão da produtividade e essa visão da gestão de custos. Dentro do exemplo do suco, que é um exemplo básico, mas para você entender como é que funciona. Outro ponto que a gente vai ter, e também é benéfico, também é importante, a importância dessa visão, é quando a gente fala da rentabilidade, tá? Olhando para a rentabilidade, ela diz que aumentar a produtividade e reduzir custos permitem que a empresa alcance uma maior rentabilidade. Isso permite, então, que a empresa possa investir em tecnologia, produtos, expansão, etc. Aí como que funciona a redução de custos? Olha só que interessante. Vou pegar aqui para você ver. Olha o exemplo aqui, como é que fica. Vou pegar o mesmo exemplo aqui do suco. Eu gosto porque fica fácil, fica visual, né? Então vamos supor, tô perdendo grana aqui porque eu tô vendendo R$4 e o cara tá me ganhando. O que eu preciso fazer? Será que eu preciso aumentar o preço de venda? Não, se eu aumentar o preço de venda eu vou perder cliente. Então eu vou fazer o seguinte. Suponha que você vai em algum local e você negocia essa polpa a 3 pila, tá? A R$3. Fazendo esse preço aqui, ó, ele vai cair para 6,50. Né? Ele vai cair para 6,50. De cara, ele vai cair para 6,50. Beleza. Mas aí, 6,50 ainda tá caro. Mas olha só como muda. Então, se o litro sai a 6,50, eu posso pegar aqui, ó, 6,50 e eu vou dividir por 4. Já tenho 1,62. Já ficou mais competitivo. Eu já consigo entrar numa competição. Aí suponhamos, tá? Vamos supor que aí eu consigo fazer uma redução do açúcar, porque eu crio um suco mais saudável, sem açúcar e tudo mais. E aí eu vou reduzir aqui, tá? Vou colocar assim, ó, vou colocar 0 açúcar, suco 0 açúcar. Reduzir, então eu vou para 5,50, que já ficou mais barato aqui. E aí eu vou conseguir reduzir, mantendo a mesma quantidade de copo de suco, sem aumentar a produção, mas reduzindo custos. Outra forma de pensar isso seria manter os custos, mas eu aumentaria a produção. Só que eu tenho que pensar, eu aumentar a produção perde qualidade?
sabe? Eu tenho que pensar nisso. Eu vou produzir. Mas será que eu vou perder a qualidade do meu produto? Porque muitas vezes as empresas elas começam a produzir muito, achando que produzir muito é ter uma ótima produtividade. Não, produtividade também é olhar para os recursos e olhar também para a qualidade do produto. Se eu consigo reduzir a utilização de recursos e manter a qualidade dos meus produtos que eu estou vendendo, maravilha. Mas se eu estou afetando a qualidade, aí eu tenho que tomar muito cuidado, porque senão eu caio numa seara que é prejudicial em vez de ser benéfica, beleza? Outro ponto importante é quando a gente fala da sobrevivência, tá? Sobrevivência. O que é a sobrevivência de uma empresa? Empresas que não conseguem gerenciar seus custos e serem produtivas acabam correndo o risco de não sobreviverem ao mercado. Ponto. Isso porque não conseguirão oferecer preços competitivos nem gerar lucro suficiente para se manter. Ponto. Tá? Então, se eu não estou conseguindo gerar lucro, se eu não estou conseguindo trabalhar nos meus custos, eu corro risco de sobrevivência, minha empresa. Pensa só aqui, poxa, esse cara vai me matar porque ele está tendo mais lucro. Se ele está tendo mais lucro, ele consegue ter oportunidades, ele consegue ter mais renda no caixa, o caixa dele está aumentando. Logo mais ele pode simplesmente pegar e tomar tudo a minha empresa. Ele chega aqui, pá, tomei a empresa. Não tem mais o meu campo. Então, nós, né, temos que sempre estar pensando nisso e tomar muito cuidado. Tomar muito cuidado com essa questão da sobrevivência. Por isso que é tão importante eu cuidar da minha produtividade, mais do que isso, analisar os meus custos também. E por fim, a gente tem aqui a sustentabilidade, tá? Sustentabilidade. O que é essa tal da sustentabilidade? Não estou falando de meio ambiente não, tá? A gestão de custos e a produtividade também contribuem para a sustentabilidade das empresas. Por quê? Reduzir desperdícios aumenta a eficiência na utilização de recursos naturais e gera benefícios econômicos. E é claro, se eu estou utilizando melhor os recursos naturais, eu também vou estar gerando benefícios ambientais, consequentemente. Mas a lógica é o seguinte: se eu estou com uma boa organização, se eu sei utilizar bem os recursos, se eu sei aonde eles impactam, se eu tenho esse controle produtivo, se eu consigo contribuir muito bem, eu consigo eliminar o desperdício, ou seja, eu estou gastando menos, consequentemente eu tenho mais recursos para eu utilizar a futuro, então eu olho para o horizonte, eu consigo planejar meses, eu consigo planejar anos de utilização daqueles recursos, e assim eu consigo ter bons resultados. É a mesma coisa de você pegar, por exemplo, o teu carro. Vamos supor o teu carro, tua moto, teu veículo, e aí você vai analisar o combustível que tu vai colocar nele, tu vai colocar o combustível. Aí quando você fala assim, poxa, vamos dar uma volta, alguém te chama, vamos dar uma volta, você pensa, poxa, eu abasteci o carro, eu preciso desse combustível por X dias, porque eu preciso trabalhar, preciso fazer uma viagem. Se eu sair hoje, eu vou gastar esse combustível, ou seja, vou ter um desperdício porque eu não preciso sair. Então eu escolho não sair para eu poder aproveitar esse recurso, né, que é o combustível, mais à frente, em uma outra semana, em outro momento, para que eu possa fazer uma viagem, para que eu possa resolver algum problema, né? Então, para trabalhar, por exemplo. Então, verifica que a sustentabilidade ela vem dessas escolhas do onde eu vou utilizar o recurso. Eu vou utilizar no local A, no local B, no local C. Porque em alguns locais, se eu não olhar
com cuidado, a utilização do recurso ela se transforma num desperdício. E aí é desperdício tanto para minha empresa e aí, consequentemente, também para o meio ambiente e tudo mais. Combinado? Bom, eu vou ficando por aqui. Eu espero que você tenha entendido, primeiramente, os conceitos, né, de produtividade e gestão de custos, assim como a importância e esse pouco desses exemplos aqui que eu trouxe para você, para a gente poder começar essa conversa. Espero te ver numa próxima aula para a gente continuar falando sobre produtividade, continuar falando sobre gestão de custos. Espero que tenha gostado. Te vejo na próxima aula. Fique comigo e, por enquanto, vamos que vamos! E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil, basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br. Fazendo sua matrícula em nosso site, você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar. Aguardo sua matrícula. Até breve!